Olá, professor Toshio. No vídeo de hoje, a gente vai trabalhar um assunto, talvez seja o assunto que mais caia em vestibulares dentro da geometria analítica, que é o estudo da reta. Primeiro conceito, gente. Na geometria analítica, só de você olhar para a equação, você já tem que reconhecer o que ela representa. Então, por exemplo, vamos supor que você veja uma equação desse tipo: 2x mais 3y menos 8 igual a 0. Ao você observar essa equação, você observa o seguinte: aqui eu tenho uma incógnita x, uma incógnita y, não é? E essas duas incógnitas, ambas são do primeiro grau. Toda vez que você tiver uma equação desse tipo com x e y do primeiro grau, ela vai representar no plano cartesiano uma reta. Agora vamos supor que aparecesse a equação assim: 2x² mais 3y menos 8 igual a 0. Compare essa segunda equação com a primeira. O que mudou foi o x, que passou a ser de grau 1, primeiro grau, expoente 1 para expoente 2. Quando acontece isso daqui não é mais a equação de uma reta. Vocês vão ver mais para frente que isso daqui trata-se de uma parábola. Vamos supor também que você tivesse uma equação assim. Reparem que desta equação para esta, o que mudou é que o y, que antes era do primeiro grau, passou para segundo grau. Reparem que x é do primeiro grau e y é do segundo grau, não é? Isso também é a equação de uma parábola. Vamos supor que aparecesse x² e y², tá? Isso daqui você vai perceber mais para frente que não é mais nem reta nem parábola. Isso daqui vai ser uma elipse. Então, cada equação na geometria analítica, só de você olhar, o ideal é que você já reconheça. Por enquanto, você não tem condições de reconhecer cada uma dessas equações, pelo menos para quem nunca estudou geometria analítica, não é? Por enquanto, o que eu quero que você reconheça é a equação da reta. O que é a equação de uma reta? A equação de uma reta, ela é sempre desse tipo: ax mais by mais c igual a 0. Uma equação desse tipo. Eu vou dar um exemplo aqui para reconhecer como é que é a equação de uma reta. Veja só, esta equação, comparando com esta, você tem que o a é o número que está multiplicando o x, o a é 2, o b é o número que está multiplicando o y, é o 3. E o C é o termo independente. Reparem que o C vale menos 6. Então, só de você olhar para essa equação, você já tem que saber que trata-se de uma reta. Agora, como é que seria essa reta no plano cartesiano? Quantos pontos determinam uma reta? Para se determinar uma reta, eu preciso de 2 pontos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir 2 pontos dessa reta. Conceito dos mais importantes. A equação de uma reta, ela traduz o seguinte: qual é a relação entre o número x e o número y de cada ponto da reta. Então, se esta equação aqui é a equação de uma reta, eu posso fazer assim. Eu vou atribuir valores para x ou para y. Para cada valor que eu atribuir para x, eu encontro um y. Por exemplo, vamos supor que eu faça x igual a 0. Quando eu puser x igual a 0, desaparece essa parte e aí fica 3y menos 6. 3y menos 6 igual a 0. Resolvendo essa equação, o y será 2. Significa que quando o x é 0, o y é 2. A reta vai passar pelo ponto 0, 2. Vamos fazer agora y igual a 0. Se eu fizer y igual a 0, some essa parte, fica 2x menos 6 igual a 0. Daqui você vai encontrar x igual a 3. Quer dizer que quando o y é 0, o x é 3. Então, esta reta é uma reta do plano cartesiano que passa por esses 2 pontos aqui. Eu vou desenhar essa reta então assim. Aqui está o eixo y e aqui está o eixo x. O ponto 02 é o ponto em que x é 0 e o y é 2. Então seria aqui, ó. Este ponto é o ponto 02.
O ponto 3, 0 é um ponto em que x é 3 e o y é 0. Esse é o ponto 3 e 0. Se a reta passa por esses dois pontos, no caso, a reta só poderá ser esta reta aqui, ó. Passando por esses dois pontos, a reta é esta reta aqui. Então, a equação 2x mais 3y menos 6 igual a 0 representa, no plano cartesiano, essa reta. Outra coisa, todos vocês que estão, por exemplo, no segundo ano ou no terceiro ano, já estudou, qualquer um de vocês já estudou função do primeiro grau. Isso daqui é uma função do primeiro grau. Se você isolar o y, vai dar uma coisa do tipo, veja só, se eu isolar o y, fica 3y igual a menos 2x, passei o 2x para o outro lado, e o menos 6 vai para lá, fica mais 6. Como eu quero o y isolado, eu vou dividir tudo por 3. Quando eu divido tudo por 3, fica y igual a menos 2 terços vezes x mais 2. Reparem que isso daqui nada mais é do que a função do primeiro grau, y igual a x mais b. Então, toda reta do plano cartesiano que não seja vertical nem horizontal será uma função do primeiro grau, tá? Só que aqui a gente vai estudar também as retas verticais e horizontais que não são funções do primeiro grau. Vamos dar um segundo exemplo. Reparem que aqui eu tenho a equação 3x menos 2y igual a 0. Comparando esta equação com esta, eu tenho que a é igual a 3, b é igual a menos 2 e o c é igual a 0. Reparem que o termo independente aqui, o c, é igual a 0. É outra equação de reta, tá? Toda vez que você tiver x e y ambos do primeiro grau, ou então só o x do primeiro grau, ou só o y do primeiro grau, quando eu digo só o x, significa não tem y. A equação que só tem x, não tem y, e esse x é do primeiro grau, é outra equação de reta. Se tiver só o y, não tiver o x, e esse y for do primeiro grau, também será a equação de uma reta, tá? Então vamos lá. Para eu saber que reta é essa, quantos pontos eu preciso descobrir para saber que reta que é? Eu preciso descobrir 2 pontos. Observem que nessa função, se eu fizer x igual a 0, some essa parte, e o y será 0 também. Então é uma reta que passa pela origem, 0, 0, tá? Aliás, a particularidade dessa equação é, toda vez que o c for igual a 0, será uma reta passando pela origem. Vamos supor agora que eu jogue um outro valor aqui. Vamos jogar para y o valor 3. Se eu jogar para y o valor 3, a equação fica 3x menos o y está valendo 3. 2 vezes 3, 6. Igual a 0. Daqui você vai encontrar x igual a 2. Quer dizer que a reta passa pelos pontos 0, 0 e 2, 3. Vamos desenhar essa reta. O ponto 0, 0 é a origem, aqui, 0, 0. O ponto 2, 3 é o ponto em que x é 2 e o y é 3. O ponto é esse daqui, ó. O x é 2 e o y é 3. Se a reta passa por esses dois pontos, a reta só pode ser esta reta aqui. Tá aí o gráfico representando essa reta 3x menos 2y igual a 0. Então, a partir de agora, se você tiver a equação de uma reta, você tem que ser capaz de desenhar essa reta. Vamos a um terceiro exemplo. Suponha agora que você tivesse 2x menos 4 igual a 0. Reparem que é uma equação que posso comparar com esta. Vamos lá. Quem é o a? O a da equação é 2. O a é o coeficiente do x. O b é o coeficiente do y. Como aqui não tem y, é porque esse b está sendo 0. E o c é o termo independente, menos 4. Toda vez que o b for igual a 0, ou quando o a for igual a 0, se um deles for 0, será uma reta com uma característica diferente dessa ou dessa daqui. A reta ou será vertical ou será horizontal. Quando o b é 0, eu vou tentar descobrir pontos desta reta, tá? Vamos lá. X e y. Vamos supor que eu faça, por exemplo, y igual a 0.
Se eu fizer y igual a zero, reparem que essa equação não tem y. Então, independente do y, o x vai ser o seguinte valor. Eu tenho que 2x menos 4 é igual a zero. Se eu isolar o x, vai ficar x igual a 2. Então, significa que nessa reta, independente do valor do y, o x sempre será 2. Então, a reta vai passar, por exemplo, pelo ponto 2, 0. Se eu fizer 3y igual a 3, não é? O x continua valendo 2. O x é invariável. O x sempre será 2 para qualquer y. Então, veja só como é que vai ficar o gráfico dessa reta aqui. O gráfico correspondente a essa reta terá, passando pelo ponto 2, 0. Ponto 2, 0 seria aqui assim, ó. X é 2 e o y é 0. Passa pelo ponto 2, 3. O 2, 3 seria aqui assim, olha. Se a reta passa por aqui e por aqui, já é suficiente para eu saber como é que é essa reta. E no caso, a reta será essa reta vertical. Então essa é a reta correspondente a esta equação. A partir de hoje, eu quero que você guarde o seguinte. Toda reta que tenha só x, toda reta que tenha x e não tenha y, e essa reta aqui tem x do primeiro grau, não é? Será uma reta vertical, tá? Então, x igual a constante, x igual a 2, por exemplo, é a reta vertical cortando o x no número 2, tudo bem? Então, você já pode imaginar, se for y igual a constante, vai ser uma reta horizontal, tá? Então, vamos a um quarto exemplo. Vamos supor que você tenha uma reta cuja equação é y menos 3 igual a zero. Comparando esta equação com esta equação, reparem que o a é o coeficiente do x. Como aqui não tem x, o a é zero. O b é o coeficiente do y, o b é 1 e o c é o termo independente, menos 3. Reparem que nesta função, se eu isolar o y, fica y igual a 3. Quer dizer que nessa reta, independente do valor do x, o y sempre será 3. Vamos achar dois pontos dessa reta então. Vamos supor que x seja 2. O y será 3. Por quê? O y é igual a 3 independente do valor do x. Vamos supor que x seja 0. Se x for 0, o y continua sendo 3. Reparem que o y é invariável, porque nesta equação, se eu isolar o y, fica y igual a 3. O y é sempre igual a 3, tá? Então, graficamente, eu teria esta reta aqui. Aqui está o número 3 do eixo y e ela passa pelos pontos 0, 3, que é aqui, e passa, por exemplo, pelo ponto 2 e 3, que é esse ponto aqui, ó. Então a reta só pode ser essa. Então, toda reta, toda equação que seja y igual a constante será uma reta horizontal. Toda equação x igual a constante será uma reta vertical. Uma outra coisa que vocês têm que saber muito bem, além do reconhecimento se a equação é ou não de uma reta, é o conceito de como achar a equação de uma reta. Reparem que quando você tem um ponto, só um ponto não é suficiente para achar a equação da reta. Por quê? Se você tiver só um ponto, por esse ponto passam infinitas retas, não é? Essa reta, esta. Então, só um ponto não é suficiente. Agora, se você tiver dois pontos A e B, por esses dois pontos A e B só passa uma reta, que é essa reta aqui. Então, quando eu tenho dois pontos e uma reta, eu consigo achar a equação dessa reta. Vamos a um exemplo. Reparem, eu tenho aqui uma reta que passa por este ponto. Este ponto aqui é o ponto 3, 2 ou 2, 3, sempre x depois y. Muita gente confunde x com y e acaba errando tudo, tá? Então, cuidado, sempre é x depois y. Aqui o x é 3 e o y é 2. Este ponto aqui, ele é um ponto em que o x, reparem que x é menos 1. O x é menos 1. E o y desse ponto é 0. Então, é uma reta que passa pelos pontos 3, 2 e menos 1, 0. Agora veja só,
Nós estudamos no vídeo anterior como reconhecer se 3 pontos estão ou não numa mesma reta, não é? Para a gente verificar se 3 pontos estão na mesma reta, a gente formava um determinante. Aqui a gente colocava as coordenadas de um dos pontos, aqui as coordenadas do outro ponto, e aqui as coordenadas do terceiro ponto, xc, yc, repetia a primeira linha aqui, não é? xa, ya, e calculava isso assim. Multiplicando assim, conserva os sinais, multiplicando assim, troca os sinais, tá? E aí soma tudo. Se o determinante desse zero, significa o quê? Se o determinante é zero, significa que os 3 pontos estão na mesma reta. Caso o determinante seja diferente de zero, os 3 pontos não formam um triângulo, não é? Não estão alinhados. Então, veja só, você vai usar esse conceito aqui. Para você achar a equação de uma reta tendo 2 pontos, você vai imaginar um terceiro ponto genérico. O terceiro ponto, como ele é genérico, ele seria o ponto de coordenada x e y. Como ele é genérico, ele poderia estar em qualquer lugar do plano cartesiano. Poderia estar aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Mas eu quero que esse ponto esteja sobre a reta. Para que esse ponto esteja sobre a reta, é necessário que esse ponto P, este e este sejam colineares. Então, você vai ter que formar um determinante com este ponto, este e o ponto genérico. Então, o determinante ficaria assim. O macete era x e y. Depois, coloco qualquer um desses 2 pontos. Eu vou colocar o 3, 2, por exemplo. Depois, o menos 1, 0. E a gente repete a primeira linha, não é? X e y. Igual a 0. Ou seja, para que esse ponto esteja na reta, é necessário que esse determinante seja zero, é a condição de alinhamento. Calculando isso, vai ficar assim: 2x mais 2x, aqui dá 0, aqui dá menos y, aqui dá 3y, só que multiplicando assim, troca os sinais, não é? Fica menos 3y, 2 vezes menos 1 dá menos 2, troca o sinal, mais 2 e 0 vezes x dá 0. Então, reparem, multiplicando deu 2x, menos y, menos 3y e mais 2 igual a 0. Esta equação ficou 2x menos 4y mais 2 igual a 0. Esta equação que eu acabei de obter é uma equação dessa reta R. Agora, uma equação, você pode dividir tudo por 2, por exemplo, que a reta não vai mudar por causa disso. A equação muda, mas a reta continua sendo a mesma. Então, essa equação, como todos os coeficientes são divisíveis por 2, eu vou dividir tudo por 2. Fica x menos 2y mais 1 igual a 0. Reparem que esta equação ela é desse tipo aqui, ó. O A vale 1, o B vale menos 2 e o C vale 1, não é? Portanto, realmente é a equação de uma reta. Então, vamos à teoria. Como obter a equação de uma reta a partir de 2 pontos dados? Os pontos dados são A e B. Como é que é o método? O método é esse. Você forma um determinante, x e y, genéricos, e aí coloca as coordenadas de A aqui, xa, ya, coordenadas de B aqui, xb, yb, repete a primeira linha, x e y, e iguala a 0, que sai a equação da reta. Vamos a um exemplo importantíssimo. Veja só. Considerando essa figura, nós temos aqui uma reta R. Reparem que essa reta passa pelo ponto A e pelo ponto B, que são dados. A reta S, que é essa daqui, também passa por 2 pontos conhecidos, que são o ponto D e o ponto C. O que ele pede na letra A? Obtenha uma equação da reta R. Por que ele fala em uma equação? Porque toda reta você pode obter infinitas equações, não é? Então, eu vou explicar já já quais são essas infinitas equações. Veja só, o problema pede uma equação da reta R. Então, o que eu preciso na letra A? Preciso de 2 pontos da reta R. Essa reta R passa pelo ponto A, não é? Que é esse ponto aqui. As coordenadas de A são primeiro x, o x é 0 e o y é 4, tá? Então, a reta passa pelos pontos 0, 4 e pelo ponto B. Esse ponto B tem x igual a menos 2 e y igual a 0. Então, para eu achar a equação da reta passando por A e B, a gente formava aqui um determinante, não é? O determinante era assim: x e y, que são as duas incógnitas,
Depois eu pego as coordenadas de A, 0, 4, e as coordenadas de B, menos 2 e 0. Repetia a primeira linha aqui, x e y, e igualava isto a 0. Daqui vai sair a equação da reta. A equação dessa reta, então, ficará assim. Multiplicando assim, conservo os sinais. X vezes 4 dá 4x. Aqui dá 0, aqui dá menos 2y. Multiplicando assim, 0 vezes y dá 0. Menos 2 vezes 4 dá menos 8, só que eu troco o sinal, mais 8. E x vezes 0, que dá 0. Isso tudo igual a 0. Isso daqui é uma equação da reta R, só que, como ele pede uma equação, eu poderia apresentar essa equação. Se eu multiplicar essa equação ou dividir essa equação por qualquer número diferente de 0, eu obtenho outra equação. Então, geralmente a gente apresenta a equação mais simples. A equação mais simples aqui seria dividir tudo por 2. Fica 2x menos y mais 4 igual a 0. Está aí uma equação no caso da reta R. Próxima etapa. Na letra B está pedindo uma equação da reta S. A reta S, reparem que passa pelos pontos C, esse ponto C é 2 e 1, sempre x depois y, x depois y, 2 e 1. E o ponto D, que é o ponto menos 4 e 3, menos 4 e 3, sempre x depois y, tá? Eu quero a reta que passa pelos pontos C e D. Então, como é que é a maneira de achar a equação? Novamente, eu formo um determinante, não é? X e y. Depois, coloco as coordenadas de C, 2 e 1. Tanto faz colocar C e depois D ou D depois C, tá? C, 2 e 1 e o D, menos 4 e 3. Repito, x e y, que é a primeira linha, igual a 0. Daí sai a equação da reta. Multiplicando assim, conservo os sinais. X vezes 1, 2 vezes 3, mais 6. Menos 4 vezes y, menos 4y. Depois, 2y, troco sinal, menos 2y. Menos 4 vezes 1, menos 4, troco sinal, mais 4. X vezes 3, 3x, troco sinal, menos 3x. Tudo isso tenho que igualar a 0. Simplificando esta equação, x menos 3x dá menos 2x. Menos 4y menos 2y dá menos 6y. E 6 mais 4 dá mais 10 igual a 0. Reparem que isso é uma equação da reta, no caso a reta S, tá? Agora, eu posso simplificar essa equação. Primeiro, quando o primeiro coeficiente aqui é negativo, é costume multiplicar por menos 1, não é? Multiplicando por menos 1, fica 2x mais 6y menos 10 igual a 0. Ainda eu posso simplificar essa equação ao dividir tudo por 2. Dividindo tudo por 2, fica x mais 3y menos 5 igual a 0. Repare que o problema pedia uma equação. Esta é uma, esta é outra, esta é outra, não é? Então, eu achei 3 equações aí. Como pede só uma equação, eu posso apresentar qualquer uma das 3 respostas possíveis. Posso apresentar uma outra também. Se eu quiser multiplicar essa equação por qualquer número diferente de 0, posso apresentar a resposta assim também. Item C. O que são pontos interceptos? Pontos interceptos são pontos onde a reta cruza com o eixo x e o eixo y. Então, o problema pede os pontos interceptos da reta S. Os pontos interceptos da reta S são este ponto, que é o ponto E, e este ponto, que eu vou chamar de ponto F. Tá? Então, os dois pontos que eu quero descobrir são esses dois aqui, o E e o F. Então, é importante que você saiba qual é a característica principal de qualquer ponto intercepto. Qualquer ponto intercepto, repare que fica ou no eixo x ou no eixo y. Qualquer ponto do eixo x ou do eixo y terá ou x igual a 0 ou y igual a 0. Então, o que você vai fazer para achar os pontos E e F? Você vai pegar a equação da reta S, que é esta equação,
não é? Então a equação é x mais 3y menos 5 igual a 0. E nesta equação, você vai achar dois pontos dessa reta que não sejam esses pontos C e D. Ou seja, você vai encontrar os pontos que tem x igual a 0 e o outro ponto que tem y igual a 0. Esses dois pontos serão os pontos interceptos da reta, tá? Então vamos lá. Se eu fizer x igual a 0, some essa parte. Fica 3y menos 5 igual a 0, não é? Se você isolar o y dessa equação, olha, a equação é 3y menos 5 igual a 0. Ao isolar o y, vai dar y igual a 5 terços. Então, esse número aqui é 5 terços. E quando eu fizer y igual a 0, substituo o 0 aqui, desaparece isso, fica x menos 5 igual a 0. E daqui você vai encontrar x igual a 5. Então, esse número aqui é o 5. Então, esses dois pontos aqui seriam o ponto 0,5 terços, fica aqui, ó, é o F, 0,5 terços. E o ponto 5, 0 é esse ponto aqui, ó, 5 e 0. Então, os pontos interceptos da reta S, então você vai escrever qual é a resposta. A resposta é: os pontos interceptos da reta S são 0 e 5 terços, não é? 0 e 5 terços seria o F, o ponto E, que é 5, 0, esse é o ponto E, 5, 0, e o ponto F, cujas coordenadas são 0 e 5 terços. E finalmente o item D. O item D pede: obtenha o ponto P intersecção das retas RS. Presta atenção que isso é uma coisa que cai muito em vestibulares, tá? Toda vez que você quiser achar ponto de intersecção, é o ponto de cruzamento. Então, se você quiser achar ponto de interseção, seria esse ponto aqui, ó, onde as retas se cruzam. Para você achar esse ponto, é só resolver o sistema formado pelas duas equações. Então, atenção, no item D você vai formar esse sistema aqui. Pega a equação da reta R, é essa: 2x menos y mais 4 igual a 0. E pega a equação da reta S, que é x mais 3y menos 5 igual a 0. Você vai resolver esse sistema, tá? Para resolver esse sistema, você vai fazer o seguinte. Por exemplo, como aqui é 3y e aqui é menos y, ele já tem sinais contrários, não é? Então eu vou multiplicar a primeira equação por 3, porque aqui fica menos 3y, e aí você vai somar com a próxima equação, aí vai sumir o y. Então vamos lá. Primeira equação vezes 3 fica 6x menos 3y mais 12 igual a 0. Multipliquei todos os termos por 3. Ficou 6x menos 3y mais 12 igual a 0. E a outra equação, você vai simplesmente copiar. X mais 3y menos 5 igual a 0. Ao somar essas duas equações, o y desaparece e fica 7x, 12 menos 5 dá mais 7 igual a 0. Então ficou 7x igual a menos 7, ou seja, x é igual a menos 1. Bom, então, nesse ponto P, quer dizer que o x dele é o número menos 1. Repare que está coerente, não é? O x está à esquerda do zero, é negativo, tá? Achado o x, você vai substituir em qualquer uma das equações e achar o y. Por exemplo, substitua aqui. Substituindo nesta equação, fica menos 1, que é o x, mais 3y e menos 5 igual a 0. Aí ficou 3y igual a menos 1 menos 5, dá menos 6. Passando para lá, mais 6. Se 3y é 6, o y vale 2. Quer dizer que no ponto de intersecção, o y desse ponto seria o número 2. Ou seja, a resposta do item D, o ponto P, que é o ponto de intersecção, é o ponto de coordenadas menos 1 e 2. Até um próximo vídeo, um forte abraço.